Esses dois jovens empreendedores queriam uma grana extra e, para isso, reuniram receitas de tortas da família para criar um delivery. Eles buscaram capacitação, elaboraram um plano de ação, organizaram as finanças, aprimoraram as receitas e investiram em marketing na internet. O empreendimento cresceu e hoje eles já tocam a primeira loja física, a Bendita Torta. Um negócio dos sonhos que já se prepara para crescer por todo o Brasil. Eu me chamo Ricardo, tenho 23 anos e hoje trabalho com a área da alimentação, sou empresário na área de alimentação, trabalhando com a Bendita Torta. Meu nome é Michel, eu tenho 24 anos e hoje em dia eu faço a parte da logística da cozinha, eu faço a gestão da cozinha, a gestão de entregas e a gestão das vendas, uma certa parte da gestão das vendas. Cheguei com 16 anos aqui e de lá até aqui minha vida mudou um pouco o percurso. Na verdade, eu venho de uma família de advogados, a ideia era que eu fizesse direito. Perto do meu vestibular eu resolvi mudar para sociologia e quando estava concluindo o curso de sociologia veio a pandemia e eu comecei a empreender. Então tive meu primeiro empreendimento, que foi uma marca de camisetas, e foi maravilhoso para eu poder ter esse contato com o mundo empresarial, entender tanto as dificuldades, que foram muitas, e o que é que me esperava um pouco pela frente. Tudo isso me moldou um pouco, me preparou um pouco para a empreitada que eu venho vivendo aqui na Bendita Torta. Eu faço faculdade, hoje em dia eu estou no 10º semestre de Direito ali no CEUB. Estou terminando, mas eu não estava me encontrando na faculdade. Eu fiz alguns estágios, estagiei em órgão público, estagiei em escritório privado. Não gostei do dia a dia, da dinâmica. Não estava me vendo feliz e também não era, eu vi que não era bem aquilo que eu queria fazer na minha vida. Um belo dia chegou o Ricardo para mim e falou: vamos começar a tirar um extra, eu tô com a minha empresa aqui de camiseta, tá legal, mas eu tô querendo começar a tirar um extra. Então ele chegou com essa ideia para mim. A partir disso a gente começou a pensar, vamos vender o quê? Decidimos vender comida. A primeira coisa foi, vamos vender comida, que talvez seja algo mais fácil de começar a vender, porque todo mundo precisa comer o tempo todo. Então, público para comida é uma parada que tem bastante. Então, a ideia começou nesse sentido. Então, no começo de 2021, a gente resolveu abrir a Bendita Torta. Era, na verdade, para ser uma renda extra, tanto para mim quanto para o Michel. O pessoal começou a gostar muito e do que deveria ser um a mais, se tornou a prioridade da vida de cada um. A gente foi se envolvendo também pela relação que a gente foi desenvolvendo, a gente foi se envolvendo com a gastronomia, o prazer por cozinhar, por desfrutar daqueles momentos ali junto. Isso se tornou a prioridade na vida de cada um. Foi evoluindo, desde o começo a gente já foi criando as receitas e o Instagram. O que era para ser uma coisa só de final de semana, para a gente tirar um extra, acabou que desde o começo a gente já ia todo dia se encontrar, decidir como é que iam ser as coisas, testando receita. O primeiro mês foi basicamente isso, teste de receita, criação do Instagram, criação da logo. A gente fez tudo junto e começamos dessa forma. Cara, na verdade, como eu te falei, foi um pouco engraçado. Eu já trabalhava com marketing digital, em tráfego para Instagram, Facebook, Google, com a loja de camisetas, e foi algo que eu utilizei para conseguir estar trabalhando com a Bendita Torta. Então a gente começou de casa, da minha casa, da casa do Michel. A gente fazia tortinha ali, só entregava normalmente aos finais de semana, a gente fazia na sexta e fazia apenas por encomenda. Eu aluguei um apartamento na W3 depois, de 27 metros quadrados, e nesse apartamento eu dormia no quarto e a sala e a cozinha eram na Bendita Torta e trabalhavam 5 pessoas lá dentro. Então foi total no improviso, a gente ficava ali na W3, que é uma via aqui conhecida de Brasília,
e na parte de trás os clientes paravam ali na W2 e a gente descia 2 lances de escada para entregar aos clientes. Até que a gente recebeu uma notificação que a gente precisaria sair do local porque a gente estava utilizando um espaço residencial com um fim comercial. Como a ideia era que fosse algo realmente pequeno, a gente nunca imaginou que fosse ter esse problema. E aí foi que então a gente falou, a gente precisa arriscar um pouco mais. E aí a gente falou, vamos fazer... a gente precisa fazer esse investimento. A gente fez o investimento, abriu a loja, morrendo de medo, cheio de insegurança, mas acreditando muito aí no trabalho que a gente vinha desenvolvendo e graças a Deus isso vem dando muito resultado aí. O negócio foi indo, a gente começou a ter um aumentozinho de vendas, um aumentozinho aqui, um aumentozinho ali, de 3 tortas por semana, passaram a 10 tortas por semana, aí depois passaram a 20, 30, e aí veio o Dia das Mães, 2 anos atrás, que aí a gente estava numa média de 25 tortas por semana, e em um dia a gente vendeu 120, então a gente falou, peraí, dá pra brincar com esse trem, dá pra a gente escalar esse negócio. E aí, foi aí que nossos olhos brilharam de verdade, assim, porque a gente já estava gostando muito do processo, mas aí quando a gente viu o potencial realmente do negócio, a gente percebeu que dava pra gente se aprofundar, dava pra gente ir pra cima, alavancar, escalar. Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar com mais afinco mesmo, buscando novos objetivos, de fato, que a gente viu que realmente dava para crescer. O processo de criação da marca ele é até um pouco engraçado, porque a gente fala que hoje em dia existe muito estudo, e não que não seja relevante, é muito relevante, mas a gente é muito da teoria do feito melhor que perfeito. Então, com os nossos produtos, a gente tem um cuidado muito maior, então a gente tem um período de desenvolvimento de produtos muito mais longo, mas tirando isso, o resto a gente preza muito pela implementação, teste, validação e remodelar aquilo ali que não deu certo ao longo da caminhada. Então, a gente usa até como base, tem várias marcas, se você for pegar McDonald's, várias marcas mundo afora, se você pega a logo inicial delas, por exemplo, e a logo final, elas passam por vários processos. Então a gente sabia que a gente ia chegar com um modelo perfeito. Essa logo eu desenvolvi no Canva, fazendo um testezinho ali de como é que ficaria bacana. Fiz um teste com familiares e amigos a respeito do nome. A ideia inicial é que fossem tortas com afeto. E aí a gente terminou chegando em Bendita Torta, que a gente achou muito mais interessante, que representaria melhor a ideia da empresa. Então, em 2022, no começo de 2022, a gente precisou abrir a marca, tanto por uma notificação que a gente recebeu no apartamento em que a gente operava, quanto porque a gente tinha rompido o limite de faturamento do MEI, e até então nós éramos MEI. Então a gente precisou fazer a migração para o Simples Nacional e para isso a gente precisava de um endereço comercial. Então, foi menos por vontade e mais por necessidade. Chegou no momento que aquela ideia ali de ter uma renda extra, a gente precisou tomar a decisão. Se vai ser a nossa prioridade ou não. E a gente escolheu muito bem, eu diria, e aqui estamos hoje. No comecinho de 2022, a loja tem hoje 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Hoje em dia, a gente tem 4 canais de venda, são eles o WhatsApp, o iFood, o Instagram e o nosso site. Os pedidos podem chegar por todos esses canais de venda. E o balcão também, que a gente aceita pedidos para retirada aqui no balcão, já que a gente trabalha com produtos à pronta entrega, né? O nosso melhor canal de venda, com certeza, é o Instagram. É o que puxa a galera para todos os outros. É o que leva a galera para o site, é o que leva a galera para o WhatsApp. Então, a gente vê o nosso Instagram aí como nosso bebezinho, que a gente tem que cuidar ao máximo para... Depois do Natal do ano passado, a gente conseguiu fazer uns investimentos bem legais aí em maquinário. Compramos aí um forno que hoje em dia ele faz 120 tortas de uma vez. Além disso, compramos também uma maceira. Antes a gente conseguia bater
mais ou menos uma leva de cookie, que tem mais ou menos 3 quilos, por vez. Hoje em dia a gente bate 10 vezes isso de uma vez só. Também compramos uma batedeira, que aumentou também 10 vezes a nossa capacidade de produção. E todos esses investimentos foram pensando realmente na otimização dos processos, na melhora da produtividade. A nossa migração do MEI para o Simples Nacional, na Bendita Torta, foi mais tranquila. Por quê? Porque eu tinha passado por uma migração do MEI para o Simples Nacional na minha outra empresa de camisetas, muito mais difícil, muito mais complexa e com muito mais tarifas a pagar, porque a gente perdeu os prazos. A gente não tinha noção de como funcionavam esses processos burocráticos e o que é que a gente deveria pagar, quais eram os prazos que a gente deveria respeitar ou não. A gente contratou um contador no meio disso tudo, mas já estávamos um pouco atrasados. Então, acho que falta muito dessa educação a respeito dos trâmites burocráticos institucionais para muitos dos empreendedores que estão começando. O Sebrae, por exemplo, tem muito curso explicando como você pode estar seguindo aí um caminho mais tranquilo sem se complicar. Então, na Bendita foi mais tranquilo porque eu já tinha passado por esses perrengues, digamos assim, por essas dificuldades na minha outra empresa e a gente conseguiu estar atento. Mesmo assim, você tem que fazer uma escolha, ou você aceita romper o limite do MEI e quando você chegar a esse ponto, você vai ter que pagar todos os impostos retroativos, então não é fácil. E aí você fica com a dívida com a Receita que você pode ir parcelando e vai pagando gradualmente, a nossa já está praticamente extinta. Ou você pode, desde o começo, virar Simples Nacional. Só que aí, caso você não atinja ali o patamar, que hoje em dia, creio eu, que seja de R$120 mil no ano de faturamento, você poderia estar no MEI tranquilamente. Como eu te falar aqui, o sonho, ele não tem limite, então a gente quer chegar onde a gente puder. Gostaria muito de ter uma loja da Bendita em Maceió, gostaria muito de ter uma loja da Bendita no Rio, em São Paulo, no Brasil inteiro, se possível. Mas essa é a parte sonhadora, né? Que eu acho que todo empreendedor precisa ter, porque é um pouco do que alimenta essa energia para superar todas as dificuldades ao longo do caminho. Cara, na verdade eu sou um entusiasta, então da vida eu diria. Então eu tento colocar muita energia em tudo aquilo que eu faço e aquilo que eu realmente escolho estar praticando é algo que normalmente cativa minha atenção e me move de uma forma muito bacana. Foi o caso com a sociologia, que eu ainda amo de paixão, mas se tornou um hobby até por uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Então, eu continuo lendo muito, eu continuo estudando muito. Eu acho que foi fundamental para a minha visão de mundo. Eu talvez me enxergue fazendo outra coisa dentro do empreendedorismo, mas acho que eu me encontrei bastante. Acho que eu encontrei uma forma de conseguir conciliar as coisas. A gente ainda não tem estrutura suficiente para isso, mas a gente já pratica algumas coisas do empreendedorismo social. E, na verdade, a ideia da gente é conseguir colocar empresas no mundo que não só sirvam para ganhar dinheiro, mas para tornar a vida dos colaboradores muito melhor, para também fazer um pouquinho da diferença no mundo. Sempre com humildade, sabendo que a gente é muito pequenininho, mas o que a gente puder estar fazendo de diferença já vale a pena. Bom, o nosso público-alvo, hoje em dia, ele é do pessoal que está na classe média, porque também as tortas não têm um valor tão alto, mas a gente cobra um valor que a gente considera justo para a gente conseguir manter a qualidade, porque infelizmente hoje em dia os insumos estão cada vez sofrendo reajustes mais brutos. Então, para a gente conseguir manter a qualidade, a gente não consegue cobrar um valor tão baixo, mas também a gente procura não ultrapassar um certo limiar que levaria a gente a só ter um público bem específico com um poder de aquisição mais alto. A gente tenta
trazer uma acessibilidade ao produto juntamente com a qualidade, que é o que a gente preza muito aqui na Bendita. O desafio de colocar a loja física foi algo novo, mas foi muito bacana. Eu lembro que na época eu estava ausente porque o meu avô tinha acabado de falecer e eu precisei ir para Maceió, para o velório. Nesse processo todo eu peguei Covid e fiquei os primeiros 20 dias de loja ausente. Então eu ligava todo dia pro Michel para saber o que estava acontecendo e ele falava, cara, chegou um cliente no balcão. Eu ficava, nossa senhora, chegou um cliente no balcão mesmo, alguém foi aí. Então assim, era tudo muito novo pra gente. Era algo realmente que a gente não estava acostumado. As pessoas chegaram e a gente precisou mudar um pouco a logística operacional, inclusive da loja, porque até então a gente só trabalhava com encomenda. E aí as pessoas chegavam aqui e era muito frustrante para elas saberem que não poderiam consumir o nosso produto no momento. Então o que é que precisou acontecer? A gente precisou se redesenhar de forma que a gente conseguisse garantir sempre os produtos ali disponíveis à pronta entrega para os nossos clientes. Não foi algo fácil porque a gente trabalha com alimentação e a gente preza muito pela qualidade dos nossos produtos. Então a gente tem que ter um controle de qualidade, um controle e uma gestão de demanda muito específica e muito bem feita para que a gente também não gere desperdícios muito altos. Então esse tato aí foi algo que a gente foi tendo uma dificuldade ao longo do tempo de desenvolver, mas hoje a gente já conseguiu desenvolver um sistema que funciona bem bacana. A gente começou um trabalho aí há umas 2 semanas de meio que criar um manual para a loja inteira. Porque assim, a gente já tem o trabalho juntamente com as nutricionistas, um manual de boas práticas e boas condutas dentro da cozinha. A gente vai desenvolver em cima disso, ou seja, quer trazer melhorias para esse trabalho no sentido de pontuar e deixar um playbook de tudo que é para ser feito, como ser feito, quando ser feito e de vez em quando por que daquilo lá está sendo feito naquele momento. Então, assim, a nossa ideia para isso é realmente melhorar a operação. A gente vê vários gargalos que ocorrem ainda dentro da operação, porque a gente não tem uma pessoa somente para ficar no caixa, por exemplo. Todo mundo ali dentro da cozinha faz atendimento, faz produção, faz limpeza. Então a gente precisa deixar tudo muito bem explicadinho para todo mundo que está fazendo a atividade saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Maravilha, eu trabalho hoje, além de ficar na parte administrativa, eu fico na parte do marketing e publicidade da loja também. Então hoje eu faço tráfego pago. A gente tem uma estratégia, a gente tem um videomaker que faz todos os vídeos e produções. Antes era eu mesmo que fazia, mas a gente começou a se profissionalizar. Então hoje a gente tem uma pessoa responsável por isso. Tem uma equipe que me ajuda a bolar as estratégias de comunicação, como é que a gente vai estar trabalhando um produto, uma ação que a gente venha fazer. Tem a Páscoa pela frente, como é que a gente vai trabalhar a questão da publicidade na Páscoa. E eu trabalho por meio de anúncios, então a gente fica no subsolo. Não é a loja mais visível que existe, mas a gente consegue atrair a atenção dos nossos clientes e muitos chegam aqui por meio do Instagram. Com o aumento da nossa produção, o maior gargalo que a gente tem hoje em dia é armazenamento. Armazenamento tanto de insumos quanto de subprodutos ou produtos. A gente está criando agora uma lógica completa de todos os caminhos a serem percorridos, tanto de insumo quando chega, tanto dos subprodutos depois de serem produzidos, quanto dos produtos já confeccionados, onde guardar, como armazenar e quando fazer isso também, porque tudo tem que seguir essa lógica para processos não serem feitos aleatoriamente. Então, hoje em dia, esse é o nosso principal gargalo, que veio e foi meio que criado a partir do nosso aumento massivo da produção. Cara, é um pouco complicado falar de número em si, porque tudo depende de qual é o seu modelo de negócio, em que área você está trabalhando, quais são seus custos fixos, quais são seus custos variáveis e como é que esse orçamento do marketing ele vai influenciar na sua estrutura de custos para você saber também considerar a sua margem. O que é que eu quero dizer com isso?
se você gasta muito com funcionário, você tem um custo de produção muito alto, você tem um custo de venda muito alto também, porque o seu produto ele não é um produto barato, você tem que saber o quanto de marketing você vai colocar, porque esse custo do marketing ele tem que ser considerado como custo de venda. Então, para negócios que têm um custo fixo muito menor, para quem vende curso na internet, por exemplo, para quem tem um custo variável muito menor, você consegue ter um orçamento maior de marketing. Para quem tem a outra estrutura de custo muito maior, você tem que ter um orçamento de marketing um pouquinho menor. A gente trabalhou desde o começo com a faixa de 10% do faturamento de marketing. Hoje em dia a gente vem conseguindo diminuir um pouco isso, porque a gente conseguiu inclusive aprimorar o nosso marketing. Então, como a gente aprimorou, o que é que foi possível da gente fazer? A gente conseguiu melhorar o desempenho, aumentar a quantidade de pessoas alcançadas e pessoas convertidas pelas nossas ações de marketing com menos dinheiro. Mas para isso a gente precisou acreditar um bocado no processo no início de tudo. A gente trabalha aqui com alguns tipos de planos. A gente tem reuniões em que a gente se permite sonhar. A gente fala, vamos sonhar aqui, vamos colocar o cada um espera se tudo der certo. E aí a gente pretende realmente ter uma estrutura de crescimento que permita uma expansão com um modelo de fábrica e pontos de distribuição com um custo fixo muito reduzido, porque como tudo que a gente produz é voltado para e pensado para a distribuição, a nossa ideia é exatamente essa, a gente tem um modelo de fábrica com pontos de venda muito mais baratos, em que a gente consiga escoar a produção de maneira mais barata mesmo. E se for para te falar aqui, o sonho ele não tem limite, então a gente quer chegar onde a gente puder. Gostaria muito de ter uma loja da Bendita em Maceió, gostaria muito de ter uma loja da Bendita no Rio, em São Paulo, no Brasil inteiro se possível. Mas essa é a parte sonhadora, né? Que eu acho que todo empreendedor precisa ter, porque é um pouco do que alimenta essa energia para superar todas as dificuldades ao longo do caminho. A minha ideia é empreender o resto da minha vida, que eu descobri realmente que eu tô gostando, tô me aventurando, ainda tô aprendendo muita coisa, vou continuar aprendendo muita coisa aí pro resto da minha vida, mas com certeza eu me encontrei fazendo o que eu faço hoje em dia muito mais do que quando eu estava na área do direito. É você que está começando aí a sua jornada empreendedora, ou você que tem um sonho, quer colocá-lo em prática, a primeira coisa é acredite em você. Parece um pouco daquela conversa, daquele papo coach, mas é muito verdade. Ao longo do caminho, e principalmente no começo da jornada, você vai ser muito desacreditado. Então é muito importante que você continue acreditando no seu projeto, mas lembrar que sonho não paga as contas. Então é importante também a gente ter um projeto ali bem desenvolvido em termos de estrutura financeira básica, que a gente consiga comprovar a viabilidade daquele projeto que a gente está desenvolvendo. Para mim, desenvolver uma tríade, não foi eu que desenvolvi, na verdade. Estudando, eu aprendi uma tríade que eu acho que é muito trabalhada hoje em dia e é muito importante, que é recorrência, margem e escala. Então, os negócios que eu priorizo entrar hoje, no caso, só tenho a Bendita Torta, mas se eventualmente eu fosse começar um novo negócio hoje, eu faria essa análise dessa tríade, margem, escala e recorrência. Se elas três estão em compasso e você consegue trabalhá-las devidamente, o seu negócio tem esses três pilares, muito dificilmente ele vai dar errado. Então, fica a dica e acredite em você.